Paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Hoje a gente vai estudar a lição 9. Classe Sara vai estudar a lição 9, que tem como título A Soberania de Deus em Meio às Crises. Texto áureo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, verso 3. Verdade aplicada. A confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus, mesmo na crise. Objetivos da lição são 3, irmãos. Ressaltar que a verdadeira paz só é possível em Deus. Ensinar que em meio às crises o Senhor nos socorre. Mostrar segredos para vencer as crises. O texto de referência se encontra em Esther, capítulo 3. As lições complementares, irmãos, os irmãos vão encontrar em Números 6 e 26, Salmos 4, verso 8, Salmos 126, verso 6, João 16 e 33, Filipenses 4, versículo 7, 1 Pedro 3, versículo 11. A introdução, irmãos, diz assim: o livro de Esther nos mostra como é importante sermos fiéis ao Senhor. Nesta lição, aprenderemos sobre agirmos com coragem e fé na tribulação e como desenvolvermos nossa confiança em Deus. Aqui, irmãos, no texto áureo já tem um conselho importante aqui, de Isaías. Ele fala assim, que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E aí em Romanos 12, versículo 18, nós temos um texto que fala o seguinte: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, irmãos, aqui tem um conselho de Isaías para nós. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E a Bíblia de Estudo de Genebra, ele traz a seguinte interpretação. Diz que o crente é um pacificador por obrigação e por ideal de vida. Nem sempre a harmonia é possível, visto que a verdade tanto divide quanto unifica. A dupla qualificação de Paulo, se possível e quando depender de vós, reconhece esse fato, mas permanece de pé a nossa obrigação de esforçarmos-nos para manter a paz nas relações pessoais. Então, irmãos, dica do dia, né? Como a gente aprendeu aqui agora com Paulo, que o crente ele é um pacificador, né? Então, que a gente tem que, naquilo que depender de nós, né, irmãos, trazer paz para o ambiente, né? Trazer paz para o ambiente, seja a nossa casa, o nosso trabalho, o lugar onde você estuda. Você sendo crente, você tem que levar paz, quando depender de você, não é mesmo? Porque um comentarista disse assim, irmãos, que ninguém pode roubar a nossa paz, né? Unicamente nós perdemos a paz quando abrimos mão dela, né? E a introdução fala que é importante nós sermos fiéis ao Senhor, né? Então já vamos para o tópico primeiro.
Satanás sempre quer roubar a nossa paz. A palavra paz é apontada como um estado de calma ou tranquilidade. A paz é um dos grandes propósitos de vida de qualquer ser humano. Paz é a ausência de inquietação e desesperança. O discípulo de Cristo desfruta da paz de Deus como resultado de sua confiança e seu relacionamento com Cristo. Porém, Satanás usará pessoas para tentar roubar a nossa paz. Veremos aqui como ele usou Amã para roubar a paz do povo judeu. Olha, irmão, que bonito aqui que eu já aprendi aqui. O que é paz, irmãos? Paz é quando você tem um estado de calma ou de tranquilidade. Por exemplo, eu estou dando aula aqui, a minha casa está um silêncio, só tem os passarinhos cantando ali. E eu estou aqui ministrando a aula. Então, eu estou em paz, né? Então, é um estado de calma ou de tranquilidade. E diz o comentarista que a paz é um dos grandes propósitos de vida de qualquer ser humano. E aqui o que é paz, irmãos? Paz é a ausência de inquietação e desesperança, né? E ele complementa dizendo que o discípulo de Cristo desfruta da paz de Deus como resultado de sua confiança e seu relacionamento com Cristo. Então aqui já tem uma dica para nós cristãos. Não é para a gente viver atribulado, não é para a gente viver sem esperança, né? Não é para a gente ficar sem paz. Por quê? Porque nós somos discípulos de Cristo. E o verdadeiro discípulo de Cristo, ele desfruta dessa paz de Deus, né? Tem um versículo na Bíblia que Jesus fala que a minha paz eu vos dou. Então, se nós temos a paz de Cristo, irmãos, nós não podemos viver atribulado, né? Sem esperança, né? Então, e como é que a gente consegue ter essa paz, né? E como é que a gente consegue ter esperança e ter paz em meio à tribulação? Como? Tendo um relacionamento com Jesus, né? E confiando nele. E como é que a gente tem, irmãos, um relacionamento com Jesus? E como é que a gente confia no Senhor? A gente tem um relacionamento com Jesus quando a gente está ligado nele, por meio de oração, por meio da palavra, que a palavra nos alimenta, por meio de jejum, né? É assim que a gente tem um relacionamento com o Senhor. E quando a gente está com esse relacionamento, a gente encontra a paz, irmãos, mesmo na tribulação. Por quê? Porque a gente conhece o Senhor. Porque a gente sabe em quem a gente tem crido. E sabe que Ele vai cuidar de nós, né? E podemos confiar no Senhor. É como uma criança que quando está gatinhando, que ela tenta se levantar, ela tenta ficar em pé e ela cai. E o seu pai vai lá e levanta ela e sustenta ela. Assim é o nosso Deus conosco, né? E aquela criança, quando ela tenta levantar, por que ela cai e ela se levanta? Porque ela sabe que se ela cair, o pai e a mãe vai estar ali para ajudar ela a se levantar. Assim é o nosso Deus. Então nós temos que ter essa confiança no Senhor. E aqui, nesse tópico 1, diz que família, nosso refúgio é a nossa paz. Veja bem, Mardoqueu e Esther eram felizes, mesmo Esther não sendo sua filha biológica. Mesmo Esther estando no palácio entre centenas de moças virgens, esperando a decisão do rei para saber quem seria a nova rainha, Mardoqueu estava sempre próximo para saber notícias dela. Esther 2 e 11. Importante citar que Mardoqueu cumpriu com louvor sua missão de tutor, levando Esther a experimentar o amor de Deus em sua vida. Então diz a palavra do Senhor que Esther, ela perdeu os pais, né?
ela perdeu os pais e Mardoqueu era o seu primo. E o que ele fez? Ele foi o tutor de Esther, ele pegou Esther para cuidar, né? E se tornou um pai para Esther e passou para Esther todos os princípios, todos os valores cristãos, né? Como se fosse o seu verdadeiro pai. Então ele criou a Esther nos caminhos do Senhor, nos mandamentos, né? Dos judeus, o que ela tinha que fazer, como tinha que se comportar, o Deus que ela tinha que adorar. Então Mardoqueu passou esses princípios para Esther. E eles viviam felizes, né? Mesmo Esther não sendo filha de Mardoqueu, sendo sua prima, mas ele cuidava dela, né? E naquele cenário que o rei estava procurando uma esposa, né? Uma esposa, Esther devia ser muito linda, né? Porque ela foi participar daquele concurso. E diz a Bíblia aqui em Esther 2:11, né? Vamos ver aqui o que fala a palavra, né? Esther 2:11. Então, ela foi uma das moças que tinham no seu coração concorrer àquele concurso para ser a nova rainha, né? E é importante os irmãos entenderem uma coisa, que em que época esse fato aconteceu. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Sobre o livro de Esther. Nem todos os judeus voltaram para Jerusalém quando Ciro emitiu seu decreto que lhes permitia retornar. Mas muitos judeus permaneceram na Pérsia e por todo o mundo onde haviam se estabelecido durante o exílio. Esther foi uma mulher que fez parte deste grupo. O livro de Esther é um exemplo da orientação e o cuidado de Deus sobre nossas vidas. A soberania e o poder de Deus são vistos ao longo de todo o livro. Embora possamos questionar certas circunstâncias em nossas vidas, devemos crer que Deus está no controle, trabalhando tanto através de momentos agradáveis quanto através de momentos difíceis, para que possamos servi-lo de forma eficaz. O rei Assuero ofereceu um luxuoso banquete para os principais líderes da Pérsia, mas a rainha Vasti se recusou a mostrar sua beleza para os convidados. Por esta razão, Assuero a depôs e procurou uma nova rainha. Esther, uma jovem judia, foi escolhida para ser a rainha. Então, o contexto da história do livro de Esther diz que o rei Assuero, ele deu uma festa, né? E pelo que eu estudei aqui, os reis da Pérsia, irmãos, eles eram muito ricos. Ricos, ricos, ricos. Então eles viviam dando banquetes, né? Diz que eles tinham ouro até na barba, né? E aquilo simbolizava muito poder. Então eles tinham ouro na barba, os cavaleiros tinham ouro nas botas de guerra. Então eles eram muito ricos. E nesse dia o rei deu uma festa e deve ter se embriagado um pouco, né? E ele queria que a rainha Vasti, esposa dele, dançasse, né? Queria que ela mostrasse a beleza dela para os convidados. E a rainha ficou brava e não cumpriu o desejo do rei, não apareceu na festa, não dançou. E o que aconteceu? O rei, ele tinha que tomar uma atitude, né? Porque senão ele ia ficar desmoralizado diante dos convidados. E o que aconteceu com a Vasti? Ela foi deposta,
né? E no seu lugar foi escolhida uma nova rainha. E Esther estava no meio das mulheres mais bonitas, lindas, que o rei teria que escolher. Estava na fila, né? E diz a Bíblia que ela foi escolhida para ser rainha no lugar de Vasti, né? Então você vê, ela foi criada pelo primo, né? E aqui nessa introdução que eu comentei com vocês, mostra a soberania de Deus. E aqui o comentarista, ele fala que Deus, olha só, irmãos, como a gente não entende, né, as coisas de Deus, nós somos muito limitados. Aqui diz, irmãos, que embora possamos questionar certas circunstâncias em nossas vidas, devemos crer que Deus está no controle, trabalhando tanto através de momentos agradáveis quanto através de momentos difíceis, para que possamos servi-lo com eficácia. E aqui, irmãos, o que acontece conosco? É fácil, né, irmãos? É muito mais fácil servir a Deus quando a gente tem tudo, né? Quando a gente tem uma família saudável, todo mundo saudável, quando a gente tem dinheiro para comprar aquilo que a gente gosta. Vou usar uma expressão do presidente da República, quando a geladeira está cheia, né? Quando você tem uma casa boa. Então é fácil, né? Agora, quando as coisas, esse mundo, né, pequeno aí de coisas que nos satisfazem, sai do nosso controle, o que acontece? A gente entra em pânico, irmãos, a gente entra em desespero e a gente começa a fazer os questionamentos, né? A gente perde a esperança, a gente fica estressado, perdemos a fé, né? E aqui, o que a gente está aprendendo já agora, de cara nesse tópico aqui, que a gente deve ter esperança, a gente deve acreditar que Deus está no controle, né? Mesmo nos momentos desagradáveis, né? Mesmo nos momentos difíceis, Deus está no controle e sempre tem uma esperança. Ele sempre sabe o que faz, né, irmãos? A gente não entende, mas Deus sempre sabe o que faz, mesmo quando está ali, tudo pegando fogo ali na sua casa, né? Seu marido que não é crente está ali, você está explicando a palavra, ele não entende. Você está orando pelo seu filho e você não vê a restauração. Deus está no controle, irmãos, creia. Somente creia que Deus está no controle. E aí o que aconteceu aqui? Esther foi escolhida. E diz aqui o comentarista que antes dela, ela foi para o palácio, que o Mardoqueu, ele estava sempre próximo, né, para saber notícias dela. Então, isso está falando, irmãos, de família, de apoio, né? Então, aqui tem uma lição para pai, para mãe, para irmãos. Apoie os teus filhos, né? Fica ali por perto, veja se ele precisa de ajuda, né? A sua irmã, seu irmão, né? Que lindo aqui, o Mardoqueu estava sempre próximo para saber notícias dela. Ela foi para o palácio, mas ele não largou ela não. Sempre estava ali. Como é que tá? Falta muito para chegar a sua vez? Como que você está se sentindo, né? E ele sempre estava ali dando um apoio para ela, né? E o comentarista diz que ele cumpriu a missão de tutor com louvor, levando Esther a experimentar o amor de Deus em sua vida. A Bíblia não fala como é que a Esther perdeu os pais, né? Mas imagina, não fala a idade, mas imagina, né? Você perder seus pais logo,
cedo, novo, né? Meu filho perdeu o pai com 12 anos. O Jaziel é órfão de pai. E eu percebo que às vezes eu não consigo suprir, irmãos, a carência que o pai faz na vida dele, a falta, né? Que o pai faz na vida dele. Tem que ter um referencial, né? Então, o comentarista fala que ele cumpriu com louvor. E veja bem, ela era uma mulher, né? Uma menina. E o primo cuidou dela. É difícil, irmãos. Os pais que têm filho homem, homem com homem é fácil falar, né? Agora, imagina, a mãe morre e fica a filha para o pai cuidar. Mulher é delicada, irmão. Mulher não é que nem homem. Mulher é delicada. Deus fez a mulher com delicadeza, diferente de homem. 1.2 que diz que é no lar que se aprende a viver e construir a paz. Notamos na história de Esther que a paz se vive quando existe uma integração mútua de pais com filhos. Já se buscou muito enfoque para ilustrar o cuidado de Mardoqueu por sua prima Esther. Podemos ver que tudo que Mardoqueu fazia estava respaldado pela palavra de Deus, pois era um homem conectado com Deus. A par disso, podemos afirmar que a firmeza e ousadia de Esther eram resultados da confiança em Deus, sem questionar, transmitida por seu primo Mardoqueu. Olha lá, é no lar que a gente encontra segurança, né? Não interessa se o seu lar é humilde, se a sua casa é humilde, né? Se seus pais são humildes, eles são de Deus, eles são discípulos de Cristo, né? Não interessa o tipo de lar que você tem. É no lar que você aprende a viver e construir a paz, irmãos. Então, que nesta manhã o nosso lar seja um lar de bênção, um lar de paz. Tirando do meio de vós, como diz a palavra, toda a gritaria, né? Que o lar de vocês e o meu lar seja um lar de paz, né? Um porto seguro para os nossos filhos. Deus deu os filhos para nós cuidarmos, irmãos. Uma vez eu me estressei tanto com o Jaziel, ele já era maior de idade. Falei, que coisa, esse menino, a gente orienta, é teimoso, né? E era dia dos pais, e eu fui procurar uma mensagem para passar para os pais. E Deus falou comigo através daquela mensagem, né? E eu fui rever todo o meu conceito, porque eu entendia que a partir da maioridade o filho se virava sozinho. Em algumas culturas é assim. Mas nós somos de Deus, irmãos, e aí Deus fez eu entender que eu estava errada, né? Então, que o nosso lar seja um porto seguro para os nossos filhos, né? Não existe algo mais valioso do que a paz. Vivemos dias que tanto se fala sobre estresse, fome, pandemia, depressão, síndrome do pânico. Há, porém, algo precioso que não devemos nos esquecer. Nas belas palavras do profeta Isaías, podemos ver que existe uma porta divina para aqueles cuja mente está obrigada no Senhor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. É importante observar que pior que medo, pandemia, dor, depressão é ter em seu interior um coração perturbado, longe de Deus. Olha aqui, irmãos, que bonito o que o comentarista está dizendo. Não existe algo mais valioso que a paz. Não existe, irmão. Nossa, como é bom ter paz, sossego, irmão. Como é bom, né? Como é bom, irmãos, a gente ter paz, ter sossego. E assim, o comentarista está falando que a gente vive um momento de crise, as pessoas andam estressadas, cansadas, é muita cobrança, né? É muita cobrança para a gente. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
Olha só, irmãos, eu mesmo estou há 2 meses trabalhando tanto, mas está acabando, né? Está acabando esse momento de implantação e é cobrança, irmãos, é cobrança. Já fez aquilo, não fez, por que não fez, né? Aí, além do trabalho, tem casa, aí tem os afazeres da escola dominical que eu tenho que fazer. Aí almoço, é comida, é um estresse, irmão, essa vida, né? Mas nós não podemos perder a paz. Não podemos perder a paz. E que não existe nada mais valioso que a paz, irmãos. Então, trazendo isso para dentro do lar, né? Um aprendizado que eu tive hoje aqui, que eu preciso elogiar mais do que criticar, né? Como é que você, no ambiente familiar, você transmite paz como cristão? Porque está aqui dizendo que nós temos que transmitir a paz. Temos que aprender a elogiar mais do que criticar. Então, uma primeira dica, elogie mais e critique menos, né? Tem aqueles pais que só criticam, aquela irmã que só critica, elogia mais, irmãos, critique menos. Organize seu dia na véspera. Aí eu estava estudando aqui, um comentarista falou, organize seu dia na véspera, né? A gente sabe que todo planejamento a gente faz, mas é Deus que dá a direção. Mas assim, organiza mais ou menos, irmão, seu dia. O que eu vou fazer amanhã? Não dá para fazer tudo de uma vez, senão a gente fica estressada. O que eu tenho para fazer amanhã? Aí faz lá 15 minutinhos do seu dia. O que não pode deixar de ser feito amanhã, que eu tenho que fazer, né? Tem uma irmã minha que ela organiza, irmão, ela faz isso, eu acho bonitinho. Tem um quadro no quarto dela e ela coloca tudo que ela vai fazer no outro dia. Tem que ir na farmácia, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Aí eu vou na minha mãe e falo, nossa, você anota tudo? Anoto. E ontem, quando eu estava estudando a lição, eu falei, nossa, olha a minha irmã aí, que bonita, ela pratica isso. E é uma coisa que eu preciso praticar, vou pôr em prática isso daqui, irmão. Eu organizo na minha cabeça, mas não é bom, porque a cabeça fica cheia de informação. Pegar um sulfite e anotar o que eu preciso fazer amanhã, que não pode ser no outro dia. Organize sua vida em relação a dinheiro, irmão. Então, tem pessoas que, antes de receber o dinheiro, já gastou tudo, né? Então, organiza, irmãos. Tenta sentar com a sua esposa. Se você não é bom, irmão, deixa a sua esposa organizar. Irmã, se você é gastona, passa para o seu marido. Eu gosto que meu filho vai no mercado. Ele é mais econômico que eu. Entendeu? Eu não sou. Não tenho vergonha de dizer, irmãos. O Jaziel, meu filho, é mais econômico que eu. Eu não. Eu vou lá para comprar um negócio, eu acho que as irmãs também, muitas delas são assim, né? Muitas de vocês são assim. Vai no mercado para comprar uma coisa, aí vem com 6 coisas na mão. Então tem que organizar para não ficar estressado, depois ficar sem dinheiro, falando que ganha pouco. Às vezes a gente, e já teve lição que eu ministrei aqui, sobre o planejamento financeiro, né? Então organize sua vida em relação ao dinheiro. Outra coisa, irmãos, que nos dá tranquilidade é quando você dorme bem. Eu não aguento, irmãos. Eu não aguento. Eu tenho que dormir mais de 8 horas. Se der 10 horas eu tenho que dormir. Para minha mente descansar bem. Então, quem dorme bem, irmão, vive melhor. Porque não vive estressado. Se você não dorme, você fica irritado, irmão. Tem que descansar a mente. Tem que comer bem. O que é comer bem? Comer bem não é comer muito. Comer bem também não é comer churrasco todo final de semana, né? Se alimentar no horário, né? Planeja também. Nossa, tá difícil, né? Tá escasso o dinheiro esse mês. Mas planeje. Fala, vou comer um peixe assado esse mês no forno, fazer aquele peixe para toda a família, fazer aquele churrasco, uma vez por mês, irmão, né?
É bom isso. Outra coisa, tem pessoas que só trabalha de sábado, trabalha de domingo, trabalha de feriado. Eu já fui assim, irmão. Graças a Deus. Deus me curou. E eu já tô orando, falando, Senhor, acaba logo essa implantação. Porque eu já engordei, não dá tempo de fazer minha caminhada, não dá tempo de fazer nada, porque tem prazo, né? A gente trabalha com prazo, o governo cobra. Eu sou funcionária pública federal, irmão. Então imagina aí nessa pandemia, os processos que era tudo físico, agora passou tudo eletrônico, é reunião de manhã, é reunião à tarde, né? Aí é o professor que não sabe usar o sistema, aí você tem que ir lá ensinar, às vezes é 8h30 da noite, eu tô aí com o professor ensinando a usar. Tem que fazer, é meu papel. Então tem que ter folga, irmão, tem que ter férias, irmãos, irmãs. Vai pro Parque do Carmo, pega um sábado, deixa a casa sem limpar. Vai pro Parque do Carmo, irmão. Casa é uma coisa que todo dia, irmãs. Se as irmãs for olhar, todo dia tem louça para lavar, toda hora. Todo dia não. Pia, a minha aqui principalmente tá cheia ali, tô olhando para ela. Pia tem louça para lavar toda hora. Você fez limpeza na sua casa semana passada? Conserva só, irmão, não fica se matando. Pega seu marido, pega seu filho, vai olhar a natureza, sabe? Agora eu não sei como é que tá as praias, mas em 1 hora você vai lá pra praia, olhar o mar. Pega um ônibus aí, é baratinho. Se planeja, irmão. Ali, ó, acabei de dar a dica. Organize sua vida em relação ao dinheiro. Fala, amor, esse mês vamos olhar a praia. Fica lá um dia, irmão. Come um peixinho lá no meio da praia, olhando o mar, ouvindo o mar fazer aquele barulho. É bom, irmão, pra mente. É bom, irmã, pra mente. Entendeu? Tem que ter essa separação também do lazer, irmão. Minha mãe queria que eu levasse ela num local, agora que a pandemia faz tempo, não sei nem como tá, né? Talvez vai começar a abrir. Tem que levar, leva sua mãe, leva sua avó. Fazer alguma coisa diferente, irmão. Tem que ter tempo pra tudo, irmão, senão fica tudo enfadonho, né? Então, tem pessoas que só trabalham, pega, trabalha, vende as férias, trabalha, só trabalhando. Depois fica aquela pessoa moribunda, aquela pessoa irritadiça, aquela pessoa estressada, que você não consegue nem falar. Sai de casa, irmão, vai dar uma volta. Eu lembro que quando eu estava bem estressada, quando eu morava com a minha mãe, sem dinheiro, numa situação difícil, Deus me provando, às vezes eu pegava o ônibus, ia lá pro centro da cidade, ficava olhando o prédio. Quando eu voltava para casa, irmãos, eu estava melhor. Sai de casa um pouco. Não precisa ter muito dinheiro não, irmão. Pega um ônibus aí. Não tem ônibus, vai andar. Andar faz bem também. Não tem dinheiro? Ah, tô sem dinheiro até pro ônibus. Vai andar. Vai andar, irmãos. Anda, faz bem pro seu corpo, pra sua mente. Mas assim, tenha paz, irmão. Tenha paz, né? O tópico 2. Então, antes de falar do tópico 2, o que nós aprendemos nesse tópico 1 aqui? Que Satanás sempre vai tentar roubar a nossa paz. Diante dessa verdade, devemos priorizar a nossa família, a nossa casa, que é o nosso refúgio de paz. Satanás sempre vai querer roubar a nossa paz. Temos que ser simples como a pomba e prudente como a serpente para entender quando ele está agindo, né? E tomar esse cuidado. Tópico 2. Se incomoda é porque você brilha. Os livros de Esdras, Neemias, Isaías, Daniel e Esther mencionam a Pérsia e trazem diferentes traços sobre o modo de vida do povo judeu nesse vasto império. Após a Babilônia ser conquistada pelas forças persas, este conflito se deu com a permissão de Deus para que os judeus pudessem voltar livre à terra de Israel. Olha só. Contudo, nem todos os judeus retornaram à sua terra. Alguns preferiram permanecer nas diversas cidades do Império Persa. Estes judeus que fizeram esta opção desenvolveram suas atividades comerciais por todo o império
e contavam com a proteção do rei, mas nem todos se agradaram disso, né? Eu vou ler tudo e depois eu comento. As crises vêm para roubar o nosso sono. Os servos de Deus sempre incomodaram os filhos das trevas. Os sonhos de José incomodavam seus irmãos. A prosperidade de Jacó aborrecia seu sogro Labão. A unção de Davi importunava sua esposa Mical. As profecias de Jeremias eram vistas com desprezo pela liderança e o povo de Israel. Não faltam, aliás, exemplos para citarmos. No livro de Esther, vemos um homem por nome Amã, que por meio de uma lei irá determinar que todos os judeus deveriam ser mortos e seus bens saqueados. Este decreto irá tirar o sono do povo de Deus. A crise chega para o povo de Deus. O amalequita Amã ficou transtornado pelo simples fato de que Mardoqueu recusar-se a prostrar-se diante dele. Este posicionamento de Mardoqueu em não se curvar diante deste homem trouxe uma crise sem precedentes ao povo judeu. Movido pelo ódio, Amã trama agora não apenas a morte de um único judeu, mas sim de todos. Esther 3 e 13. Assim como qualquer crise, esta crise chegou, trazendo tristeza e lamento a todos os judeus. Esther 4 e 3. A crise chegou e agora? A mãe estava agindo sob a inspiração de Satanás, o autêntico inimigo do povo de Deus. As Santas Escrituras nos orientam a não ficarmos impressionados com essas provações. 1 Pedro 4 e 12. Temos que ter fé em mente que quando os Amãs se levantam é porque eles têm ciência de que Deus tem algo maravilhoso reservado para o futuro de seu servo. O objetivo de Satanás era destruir Mardoqueu, para que ele não tivesse sucesso em libertar seu povo do extermínio. Estes judeus nos ensinam 4 verdades para seguirmos em nossa caminhada cristã. Na hora da crise, confie em Deus. Deus é nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Não deixe que o medo te domine. Descanse em Deus. Assim, veremos que aqueles que se levantar contra você, se levantará contra o próprio Deus. Então, se incomoda é porque você brilha, né? E aí, irmãos, o que a gente vai lembrar de uma passagem que Jesus falou que ele não veio trazer paz, que ele veio trazer guerra. E um dia, lá na Unifesp, um professor, muito doido aquele professor, ele citou esse versículo para mim, porque ele chegava no setor tumultuando, quando ele chegava, todo mundo ficava com medo, né? E eu falei para ele uma vez, nossa, professor, por que você está fazendo isso? Ele citou essa passagem, olha só. Bia, até Jesus disse que ele não veio trazer paz, ele veio trazer guerra. Olha só, irmão. E quando Jesus falou isso, o contexto que ele disse, é porque, por exemplo, o meu chefe, ele é um bandista, né? Os irmãos acham que em todo momento ele concorda comigo? Não. Então, quando ele não concorda comigo, em alguma fala, o que tem aí, irmãos? Onde não tem concordância, tem discordância, não é verdade? Não tem uma paz aí, né? Porque ele fala um negócio. De repente eu vou lá e explico para ele que não é daquela forma. Ele não gosta. Dentro da sua casa, você é o marido, você é cristã, seu marido não é. Aí você quer ir para a igreja, quer ir para o culto, seu marido fala, você não vai. Onde está a paz aí, irmãos? O filho que você criou na igreja, o meu, por exemplo, vou citar o meu, criei na igreja desde pequenininho. Quando completou 16, 17 anos, não quis ir mais. E agora? Vou abrir? Falo, continuo falando para ele. Ele diz que tem os ensinamentos dentro dele, graças a Deus. Né? E aquelas mães também que criaram os filhos, e hoje o filho é um bandido, o filho é um drogado,
e você é cristã e você tem que ser luz, e a casa é sua e ele quer mandar na sua casa, e agora? Então, quando Jesus falou isso, é nesse contexto, irmãos. E o outro versículo da Bíblia que fala assim: quem não largar pai, mãe, irmão, marido, vovô não é digno de mim. E aquela outra passagem da Bíblia que fala assim: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Olha só, quando eu li, irmão, esse versículo, eu falava, nossa, como Jesus é egoísta, eu não entendia, né? Então, o crente, irmão, sempre vai incomodar, irmão. A gente sempre vai incomodar. Por que vai incomodar? Porque a verdade, irmão, a verdade sempre enfrentará oposição, né? E outra, irmãos, os crentes, eu não sei, né? Eu venho de uma geração que isso era explicado pra gente, né? Que a gente era cristão, que a gente era diferente, né? O crente é diferente do mundo. Meu pai falava isso pra mim toda hora. Beatriz, o crente é diferente do mundo, né? Apesar que existia naquela época um pouco de confusão entre doutrina e costume, né, irmão? Mas os irmãos conservadores de antigamente falavam seus filhos assim, ó, crente não usa calça, mulher não usa calça porque mulher é diferente do mundo, né? Mulher não usa brinco porque quem usa brinco são as mundanas. A gente foi criado assim, uma confusão, né, de costume e doutrina. Nós somos diferentes no modo de agir, irmão, do mundo, né? Então não tem jeito, a gente vai incomodar sempre, né? Agora, ouvindo mesmo, estudando essa lição, um pastor indignado com o coronavírus, né? Se foi Deus que permitiu o coronavírus, eu acho que ele perdeu a escola dominical, uma escola dominical sobre a soberania de Deus, que Deus criou tudo do nada. Se Deus criou tudo do nada, irmão, é facinho de entender, irmãos. É só lembrar lá de Moisés e as 12 pragas do Egito que Deus mandou. Quem foi que mandou aquelas pragas? E olha lá, quando você estudar direitinho, você lê, você vai ver que Deus mandava praga e ele mesmo falava assim, e vou endurecer o coração do faraó. Eu nunca entendi. Falei, por que ele mandava praga? E ele mandava praga. Aí ele falava que o faraó tinha que se arrepender e de repente ele ia lá e endurecia o coração do faraó para o faraó não aceitar. Olha a confusão na nossa mente, como temos que estudar a Bíblia para entender, irmãos. Soberania de Deus. Não é verdade, irmãos? Temos que entender a soberania de Deus. Tudo é dele, irmãos. Para com isso. Para de ficar questionando. No meio dessa pandemia, Deus está fazendo coisas. A gente não tem a mente de Deus. A gente não sabe. Nós somos limitados, irmãos. Aqui o comentarista, ele está falando aqui, ele está dizendo aqui, ó, que Deus, ele trabalha tanto nos momentos agradáveis, quanto através de momentos difíceis, para que possamos servi-los de forma eficaz. Para de perder tempo querendo entender o coronavírus. Tome os cuidados aí, irmãos, que os especialistas da área da saúde estão te falando. Lava sua mão com gel, com água e sabão. Use o álcool em gel. Use a máscara. Então a gente vê as pessoas aí se contaminando à toa. Saia do tumulto. É para manter a distância. É para ficar 1,5 m. Fica 1 metro, fica 2 se puder. Não abusa da bondade, porque assim é permissão de Deus, irmão. Então, assim, Deus te dá todo o conhecimento para você ficar distante, mas você é desobediente, você acha que não vai acontecer com você. Toma cuidado, irmão, e para de ficar querendo entender a mente de Deus, porque quem é nós, irmãos? Quem somos nós? Um dia Jó estava se achando muito, né? Ele estava lá todo feridento.
E ele começou a questionar Deus. E Deus virou para ele e falou: onde você estava? Ou quando eu queria as estrelas? Onde você estava, Jó? Quando eu queria o firmamento? Então, irmãos, o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender a agradecer, a gente tem que aprender a orar, a agradecer, se humilhar, né? Pedir misericórdia, irmão. A gente se acha muito, a gente acha que a gente tem algum direito, que a gente é alguma coisa, a gente não é nada, irmão. A gente vai ser salvo pela graça, irmão, de Deus. É pela graça. Deus gosta tanto da gente que Ele mandou Jesus. E através de Jesus nós vamos ser salvos, irmãos. Para de se achar melhor que o outro, irmão. Porque você faz alguma coisa, você se acha melhor. Não é assim que Deus quer, irmãos. Nós não vamos ser salvos, irmãos, porque eu vou para a igreja todo dia. Ah, tá. Você acha que você vai ser salvo porque você vai para a igreja todo dia? Não é, irmãos. Você vai ser salvo pela graça. A Bíblia fala que por tudo que eu vou para a igreja todo dia, que eu oro, que eu jejuo, que eu faço, eu ainda sou servo inútil. Sou servo inútil, irmão. Então, que nessa manhã a gente aprenda a ser mais humilde e a ser grato. Você vai ver como sua vida vai mudar. Não é verdade? Então, a gente vai incomodar, porque a gente é diferente, porque a gente conhece um Deus. Então, por que a gente vai incomodar? A gente tem que ter paz com as pessoas que não gostam da gente, paz com aquele irmão chato, aquela irmã chata, né? A gente tem que procurar ter paz com os maridos, as irmãs que têm marido, eu não tenho, com aquele marido que não é cristão, com aquele marido que bebe. Você escolheu ele para ser o seu esposo. Você tem que transmitir paz no seu lar. Pedir graça para Deus e vai, né? Transmitir paz. Tem que pedir graça para cuidar daquele filho rebelde, que você fala e ele não te escuta. Pedir graça, irmão. Isso é ser diferente. Entendeu? Isso é transmitir paz na sua casa. É quando você errar, você falar que errou. Essa semana eu tive que falar, porque eu estou tão cansada, explodi com 3 irmãs minhas. Tive que pedir perdão aí, me perdoa, estou cansada, estou estressada, não estou andando. Aí, tá vendo as consequências de não andar? Então, a gente tem que procurar ter paz, irmãos. E é bom quando a gente chega e pede perdão, irmão. É bom, é bom. A paz volta a reinar na casa, né? É isso. Aqui, então a crise vem para roubar o nosso sono. A gente passou por um momento de crise aí. Meu sobrinho foi contaminado com Covid. Ficamos todos preocupados, mas o que a gente fez? Vamos orar. Então, a crise vem para roubar o nosso sono, né? Mas a gente temos que confiar sempre. E quando a crise chega para o povo de Deus, o que a gente tem que fazer, irmãos? Tem que confiar, né? A crise faz parte. A gente vive no mundo, a gente ainda não está no céu. A gente ainda não está no céu, irmãos. Vai ter crise. Vai ter um momento de alegria, mas vai ter um momento de choro, vai ter um momento de tristeza. O dia mal chega para a gente. E não chega só para o incrédulo, não. Não chega só para o ímpio, chega para o cristão também. E quando ela chega, o que a gente tem que fazer, irmãos? Quando a crise chegar, o que a gente tem que fazer? Aqui o comentarista está dando 4 dicas. Na hora da crise, confie em Deus. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Então, por que a gente vai confiar em Deus? Porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não podemos ter
deixar que o medo nos domine. Tá com medo? Dobre o joelho, irmãos. Deus é o nosso socorro, né? E descanse, irmão. Descansa em Deus. E aí, por quê? Olha só, por que a gente tem que confiar em Deus na hora que a crise chegar? Vamos ler lá João, irmão. João 16, versículo 33. Sabe por que a gente tem que confiar, irmão? Olha que lindo aqui. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Em mim. No mundo passais aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, por que, irmãos, que a gente tem que crer? Porque a paz está em Jesus. Só por isso? Não. Porque ele viveu como homem lá na época dele e ele venceu, né? Ele foi tentado pelo demônio, a família dele, a maioria dos irmãos não gostava dele, falava que ele era um charlatão, que ele não era filho de Deus coisa nenhuma. Ele foi pregado na cruz, ele apanhou, mas ele tinha um foco. O foco era trazer salvação para nós. E ele morreu. Tem gente que acha que ele ainda está morto, mas ele ressuscitou, irmão. Ressuscitou no terceiro dia. Por isso que nós temos que ter paz, porque a paz está em Jesus. A paz não está no seu casamento, a paz não está no seu filho, a paz não está no seu emprego, a paz não está no seu dinheiro. A paz está em Jesus. Se você tem Jesus, você tem paz, né? E é por isso que a gente tem que crer, porque Ele é a paz, né? E Ele venceu o mundo, venceu as aflições. E Ele está falando assim, se anima, fica forte, tenha ânimo. Eu venci o mundo, e você vai vencer também. Amém, irmãos? Então, nesse tópico, nós aprendemos que, apesar das crises, nesses dias cheios de incerteza, precisamos manter a serenidade e confiança em Deus, né? Vamos confiar em Deus, irmãos, que é o dono de tudo. Indo para o final, segredos para vencer as crises. Quando parece que está tudo perdido, tenha uma certeza, resta uma esperança. Deus abomina o arrogante e exalta o seu servo. Notamos no livro de Esther que o Senhor abate os arrogantes e ampara com a sua graça aqueles que têm espírito humilde. 1 Pedro 5:5. Esther e Mardoqueu nos fazem ver que para transformarmos crise em vitória, devemos enxergar a graça dele, nos sustentando de uma maneira especial a cada dia. Vencer o medo. Todos temos problemas, certamente enfrentaremos crise. Esther não foi uma exceção. No momento de crise, teve que vencer o medo e se apresentar diante do rei, mesmo existindo uma lei que só poderia chegar próximo ao rei se ele assim determinasse. Esther 4:11. Esther nos ensina como devemos nos comportar nos momentos da adversidade. Foco, atitude e determinação. Ela nos faz ver que quando confiamos no Senhor, o medo não nos domina e o poder de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Olha que lindo aqui, né? Esther e Mardoqueu nos fazem ver que para transformarmos crises em vitória, devemos enxergar a graça dele nos sustentando de uma maneira especial a cada dia. O que é isso? É crer, irmão. Tem que crer, senão a gente não consegue vencer. E aqui no tópico 1, vencer o medo. Tinha uma lei que dizia que a rainha, né, poderia chegar próximo ao rei se ele determinasse. Então, a Esther, ela teve que vencer esse medo, porque ela poderia comparecer perto do rei e o rei não estendeu o cetro para ela. Mas ela teve que vencer esse medo.
ela teve foco, ela teve atitude e ela teve determinação. Estava em risco um bem muito maior, que era a vida dos judeus, que já estava programada para ser extirpado todos os judeus da face da terra, né? Por meio de uma conspiração. E para ela ajudar o seu povo, ela tinha que vencer aquele medo, ela tinha que ter foco, ela tinha que ter determinação. E isso é para nós também. Foco, irmãos. Atitude, determinação. Assim você vai conseguir vencer o medo. Enxergar o triunfo. Às vezes as tempestades da vida podem ser tão avassaladoras que achamos que não vamos suportar. Mardoqueu, ao saber do decreto real, se vestiu de pano de saco e se pôs a chorar amargamente por toda a cidade. Entretanto, Deus sempre cuidou do seu povo. Isaías 43, 1 e 2. No momento certo, Deus honrou Mardoqueu. Ao descobrir a trama de Amã, o rei Assuero pôs fim à crise que o povo judeu atravessava e honrou Mardoqueu com um traje real. Esther 8,15. É assim que Deus faz no momento de crise, abate o soberbo e exalta o humilde. Então, olha só, irmãos, quando o Mardoqueu soube que tinha um decreto assinado pelo rei, ele se vestiu de pano de saco, se pôs a chorar amargamente por toda a cidade. E Deus ouviu. E Deus ouviu, irmão, o choro de Mardoqueu. E no momento certo, Deus honrou Mardoqueu, né? A Esther, muito sábia, preparou um banquete, convidou o rei. Olha lá, Deus cuidando. Convidou o rei, convidou Amã para aquele banquete. E ali ela contou para o rei o que estava acontecendo. E Deus estava trabalhando, irmãos, de forma diferenciada também. Deus, na lição passada, a gente aprendeu que Deus trabalha da forma que Ele quer, irmãos. Olha só, um dia o rei Assuero estava dormindo e ele foi ler as crônicas e ele descobriu que esse judeu Mardoqueu tinha descoberto uma conspiração contra ele e tinha salvo a vida do rei. E o rei não deu um presente para ele. O rei, o que fizeram com esse homem que me ajudou? Nada, rei. Entendeu? Então, ó, Deus trabalhando lá, tirou o sono do rei. Deus é bonitinho, né, irmão? Tem hora que eu vejo Deus assim, brincando com o mundo, brincando com a gente, que nem criança, menino quando ganha um carrinho, que vai lá brincar, fica olhando pro carrinho, desmonta o carrinho. Jaziel desmontava tudo, às vezes ele sentava em cima do carrinho. Então eu vejo Deus assim, às vezes. Então ele tirou o sono do rei. E a inteligência da Esther, né? Olha a inteligência dela, né? E naquele banquete ela fez saber tudo o que estava acontecendo ao rei Assuero. E o que aconteceu? Ao descobrir a trama de Amã, o rei Assuero pôs fim à crise que o povo judeu atravessava e honrou Mardoqueu com o traje real. Então, irmãos, a gente tem que lembrar que o nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem do alto. O monarca, sabendo que fora manipulado para um grande genocídio, enfurecido, manda matar Amã na forca que ele havia feito para Mardoqueu, Esther 7:9. A atitude de Esther salvou os judeus de um extermínio em massa. Ela cumpriu seu propósito debaixo de jejum e oração em favor de seu povo. Que cumpramos o propósito divino em nossas vidas, cujos objetivos são abençoar os que sofrem e correr o risco da morte eterna. Veja bem,
Quando Mardoqueu falou para Esther que ela tinha que entrar na presença do rei, ela falou que ela poderia ser morta. Ela falou que ela poderia ser morta, né? E tem uma parte que é muito bonita, deixa eu ver se eu acho aqui. Tô acabando já, irmão, já deu uma hora de aula. Esther 4:4, deixa eu ver se eu acho aqui. Esther 4:4, deixa eu ver se tá fácil aqui. Esther 2, Esther 3. Cadê Esther 4:4? 4:4. Vou pegar a Bíblia aqui que tá mais fácil. Espera um pouquinho. Vamos achar aqui, irmãos, porque é importante. É importante essa passagem. É importante essa passagem que eu quero passar para vocês. Difícil às vezes, né? Mas é importante. Esther, aqui. Aí, no capítulo 4, Esther promete interceder pelo seu povo. Então aqui, quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou a sua veste e se cobriu de pano de saco e de cinza, saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Mas não é a isso que eu quero lhe dizer. Deixa eu ver se eu achar aqui. Aqui, ó. É o 4 e 11. E 11 não, e 13. Então lhe disse Mordecai que responderam a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para a tua conjuntura, como está, é que foste levada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que acharem em Suzã. Jejua por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Veja bem, quando o Mordecai falou para Esther que ela ficou com medo de entrar na presença do rei, Mordecai falou para ela: olha, se você não fazer isso, de algum lugar, Deus vai mandar o socorro. Não pensa que você, porque você está aí no palácio, que você não vai ser, que você vai ser salva. Entendeu? Então, se não for por você, vai vir por outra pessoa. Deus vai levantar de alguma forma, né? E de repente, é por isso que você se transformou em rainha. Deus permitiu que você fosse escolhida para ser a rainha, entendeu? Talvez foi esse o propósito. Então, assim, ela pediu para jejuar, para ele jejuar, o povo jejuar, a serva de Deus jejuar, e foi feito isso, irmãos. E ela entrou na presença do rei e, olha aqui, a palavra diz que ela cumpriu seu propósito debaixo de jejum e oração em favor do seu povo. Então, que cumpramos
propósito divino em nossas vidas, cujos objetivos são abençoar os que sofrem e correm o risco da morte eterna. Qual o propósito das nossas vidas, irmãos? Qual o propósito das nossas vidas, irmãos? Pregar o Evangelho. E aqui, começando por dentro da nossa casa, irmãos. Para o seu marido, para o seu filho, né? Propósito de Deus, de você ter um filho, para você falar de Deus para ele, levar a salvação para ele. Propósito de Deus no seu emprego, você levar a palavra para os seus amigos, na faculdade, no dia a dia. Isso é o propósito, irmão. Não é queremos viver nessa terra eternamente. Isso aqui vai tudo passar, irmão. A beleza vai passar, o dinheiro vai passar, tudo vai passar, irmão. Tudo é bobagem, irmão. Tudo é ilusão. Tem aquele hino 33 da harpa que fala: passarinho, belas flores querem me encantar. Então os passarinhos daqui querem encantar a gente. A casa bonita, né? O carro bom, trabalho bom, comida boa. Passarinho, irmãos. Então, no tópico 3, eu aprendi que em meio às crises, o Senhor prometeu que nos ajudará a superar todos os obstáculos e a derrotar todos os nossos inimigos. A soberania de Deus é notória e dele vem a nossa salvação. De onde vem a nossa salvação, irmãos? De Deus. Conclusão. A palavra crise se tornou comum em nossos dias. As mídias, as redes sociais não falam de outra coisa a não ser pandemia, doença. Diante da história de Esther Mardoqueu, estamos convencidos de que o Senhor utiliza ocasiões complexas para cumprir seus propósitos na vida dos seus filhos. E não é verdade, irmãos? Que essa história da pandemia, irmãos, o que está sendo investido, irmão? Em uma lição da escola dominical, eu falei que nós temos que olhar o mundo com o olhar de Deus. O que está acontecendo, irmãos? Os irmãos não estão entendendo. Irmãos, a o celular, o notebook, o computador, culto online, é escola dominical online. O velhinho não pode ir para a igreja, você é de risco, eu sou de risco, não vai para a igreja, porque não pode ficar nos grupos lotados. Palavra pela internet, palavra pelo celular. Mídia, toda hora, não tem como falar, não. Ó, você pode não ir para a igreja, mas você não ouviu uma palavra, liga a televisão. Liga o computador e você ouve palavras que alimentam a sua alma. Estamos correndo, irmãos, para esse fim, Daqui a pouco não vai ter igreja não, irmãos. Daqui a pouco, irmãos, não vai ter igreja. Igreja, estrutura, estou falando, porque a igreja somos nós. Os irmãos não gostam que fala, né, que a igreja é nova. A igreja é nova, a igreja não é a parede. A igreja templo é um lugar que a gente vem adorar. Mas a própria palavra do Senhor diz que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. A igreja é nova, irmão. Daqui a pouco não vai ter igreja, irmão. Podem bater, podem falar que tem crente que não vem para a igreja. Podem falar, mas é para isso que está caminhando. O propósito é esse, irmão. O propósito é a vinda do Senhor. O propósito é levar a palavra para todo mundo. O propósito, irmão, é levar a palavra de Deus para todos. Esse é o propósito, irmãos. Não se iludam, não se enganem, irmãos. Esse é o propósito. Uma coisa importante aqui para finalizar. O livramento foi tão grande para os judeus na época de Esther, com esse gesto que ela fez, que eles comemoram até hoje, né? A festa do Purim. Às vezes o irmão está lá na televisão, lá na Record, né? Olha, a festa do Purim vai ser... Foi em março, eu acho que esse ano. Eles comemoram até hoje. Em vários lugares do mundo, onde tem judeus, comemoram a festa do Purim, que é o livramento que Deus deu para o povo judeu, através da rainha Esther, né? Que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa abençoar a sua família, né? Que vocês tenham um dia abençoado, irmão. E lembre-se, qual o propósito de Deus para você, né? Então,
Que o Senhor possa cuidar de cada um de vocês. Lembrando, irmãos, que a nossa vida está na mão de Deus. E uma coisa interessante que eu vi um comentarista explicando, ele falou, eu anotei aqui para passar para vocês. Ó. Pare de ser levado pelo que a mídia está dizendo, pelo que estão dizendo por aí. Descanse. Descanse, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém.